anti-A, anti-B ou anti-AB monoclonal. Reagente para determinação de tipagem sanguínea ABO, realizado pelos discentes Bruna Moraes, Franciane França, Juliano César e Mábia Alves. No século passado, descobriu-se que os indivíduos podiam ser agrupados em A, B, AB ou O, conforme a presença ou a ausência de antígenos fortemente imunogênicos na superfície dos glóbulos vermelhos. Demonstrou-se também a existência de anticorpos dirigidos contra os antígenos AB, e que o soro de um indivíduo não contém anticorpos para antígeno presente nos seus próprios glóbulos vermelhos, mas sim contra aqueles que não possuem. Os reagentes fornecidos são anti-A, anti-B ou anti-AB monoclonal. Esses reagentes são preparados partindo de anticorpos monoclonais de classe IgM, secretados pelas linhas celulares de hibridomas de rato, em uma solução tamponada que contém menos de 1 grama por litro de azida sódica como conservador. Os reagentes não fornecidos. Dependendo da técnica que for utilizada, podem ser necessários alguns produtos, como solução fisiológica tamponada, como tampão fosfato, solução fisiológica de baixa força iônica. Instruções de uso. Os reagentes são fornecidos prontos para uso, não é necessário diluir. Os reagentes devem ser descartados quando observada alguma contaminação e não utilizar os reagentes que apresentam precipitados ou partículas. Estabilidade e instruções de armazenamento. Os reagentes fornecidos podem ser refrigerados até a data do vencimento e não se deve congelar. A amostra. A amostra, ela pode ser coletada, pode ser obtida de glóbulos vermelhos ou sangue total. E o sangue deve ser obtido livre de micro-organismos com ou sem o anticoagulante. Pode-se usar a centrífuga, para separar os eritrócitos, ou pode-se usar o sangue total. Para a técnica em placa, pode-se analisar sangue obtido por punção digital. Para evitar a coagulação do sangue, quando utilizar essa técnica, deve-se misturar rapidamente sangue com o reagente a provar. Para as provas com sangue de cordão, os glóbulos vermelhos devem se lavar com solução fisiológica antes da prova. Pode-se utilizar alguns aditivos, como anticoagulantes, CDTA, heparina, ACD, CPD ou CPDA1. As amostras que apresentam hemólise ou contaminação microbiana não devem ser analisadas. Uma vez obtidas a amostra, elas devem ser analisadas rapidamente. Caso não for assim, conservar as amostras sob refrigeração de 2 a 10 graus. E se utilizou heparina ou EDTA para coleta, a tipagem deve se realizar dentro das 48 horas de obtida a amostra. E as amostras coletadas com ACD, CPD ou CPDA1 podem ser analisadas até 35 dias após a sua obtenção. Caso utilizar coágulos, a tipagem deve se realizar dentro dos 7 dias da coleta da amostra. E o sangue de doadores pode se analisar até a sua data de vencimento. Material necessário não fornecido: centrífuga, tubos de hemólise, placas e palitos descartáveis para misturar. As precauções. Os reagentes são para diagnóstico in vitro. O seu uso é estritamente reservado para profissionais qualificados e competentes em imunohematologia. A azida pode reagir com os encanamentos de chumbo ou cobre, originando assim compostos explosivos. Deve-se então descartar os reagentes em água corrente em abundância. O descarte desses reagentes deve seguir a regulamentação local vigente. Procedimento. Esses reagentes são padronizados para realização dos procedimentos a seguir. Não é possível garantir um bom desempenho se forem utilizadas outras técnicas. A suspensão de eritrócitos deve ser preparada com uma solução fisiológica, PBS ou LISS. A técnica em placa. Primeiro, prepara-se uma suspensão de eritrócitos a 10%. Pode-se usar também uma suspensão de 35 a 45%
100% em plasma do mesmo paciente ou sangue total. Deve-se colocar em uma placa limpa e rotulada uma gota de reagente anti-A, anti-B ou anti-AB monoclonal. Adicionar ao lado uma gota da suspensão de eritrócitos. O conta-gotas fornecido dispensa um volume de 50 a mais ou menos 5 microlitros. É importante manter a relação reagente-células em todos os sistemas de ensaio. Posteriormente, deve-se misturar o reagente e os eritrócitos com um palito descartável em uma área circular de 2 cm de diâmetro, esperando por 2 minutos. Observar a aglutinação visível macroscopicamente até os 2 minutos. Essa observação pode ser facilitada se for utilizada uma fonte de luz difusa. Nesse procedimento, não deve-se utilizar o microscópio. A prova, então, deve ser interpretada dentro dos 2 minutos, evitando assim que seque o reagente por evaporação. Quando for observada uma aglutinação débil, deve-se repetir a prova utilizando a técnica em tubo por centrifugação. Podem-se acrescentar 2 volumes de reagente a 1 volume de amostra para ressaltar a aglutinação sem risco de resultados falsos positivos. A técnica em tubo por centrifugação. Primeiro, coloca-se em um tubo de hemólise rotulado uma gota do reagente anti-A, anti-B ou anti-AB monoclonal. Adiciona-se uma gota de suspensão de eritrócitos ao 3 a 5%. Deve-se misturar e centrifugar durante 20 segundos. Após a centrifugação, deve-se agitar o tubo para deslocar as células, examinando macroscopicamente se há presença ou ausência de aglutinação. Essa observação é facilitada se for utilizada uma fonte de luz difusa. Técnica em tubo por sedimentação. Deve-se colocar em um tubo de hemólise rotulado uma gota do reagente anti-A, anti-B ou anti-AB monoclonal, uma gota de suspensão de eritrócitos ao 3 a 5%. Misturar e incubar durante 60 segundos em temperatura ambiente. Após a incubação, deve-se agitar o tubo para deslocar as células, examinando macroscopicamente se há presença de aglutinação. Essa observação é facilitada se utilizada uma fonte de luz difusa. As reações em tubo devem ser lidas imediatamente após a realização da incubação ou centrifugação, para que a interpretação dos resultados seja feita sem demora. Interpretação dos resultados. Na técnica em placa, nós podemos observar reação positiva quando os eritrócitos aglutinam em segundos e permanecem aglutinados mesmo quando balançar essa placa. Isso indica a presença do antígeno eritrocitário correspondente. No caso de uma reação negativa, não vai se observar aglutinação num período de 2 minutos, o que indica a ausência do antígeno correspondente. Quanto à técnica em tubo, é necessário primeiramente bater suavemente o tubo para deslocar o sedimento. Isso vai facilitar a leitura quanto à presença ou ausência de aglutinação. Nesse caso, nós observamos reação negativa quando não se forma aglutinação num período de 2 minutos, o que indica a ausência do antígeno correspondente. Já na reação positiva, os eritrócitos aglutinam em segundos e permanecem aglutinados uma vez ressuspensos. Isso indica a presença do antígeno eritrocitário correspondente. Em casos duvidosos, é recomendado esperar 2 minutos. Todos os resultados obtidos nessas provas de eritrócitos, provas diretas, devem ser conferidas com uma prova de soro, prova inversa, utilizando eritrócitos tipificados A1, A2, B e O. Para determinar os grupos sanguíneos do sistema BO, é necessário confrontar os glóbulos vermelhos do paciente com anticorpos monoclonais, anti-A, anti-B ou anti-AB. Pacientes cujas hemácias possuem antígenos eritrocitários A, quando confrontados com o reagente anti-A, vai formar aglutinação, mas em contato com o anti-B,
não gera nenhuma aglutinação. Isso nos levará ao resultado que esse paciente possui sangue do grupo A. Quanto às hemácias que possuem antígenos eritrocitários B, em contato com o reagente anti-A, não vai formar aglutinação, mas em contato com anti-B, quando reagidas, forma-se aglutinação. Isso nos leva a pensar que esse paciente seja do grupo B. Já hemácias que possuem antígenos eritrocitários A e B, em contato com anti-A vai haver aglutinação, em contato com anti-B vai haver aglutinação, isso nos leva ao resultado do grupo AB. Quanto a hemácias que não possuem nenhum antígeno eritrocitário, quando em contato com o reagente anti-A, não forma aglutinação. Em contato com anti-B, também não forma aglutinação. Isso nos leva ao tipo O. Na prova inversa, são utilizados eritrócitos tipificados A1, A2, B e O, que vão reagir com o soro desse paciente. Considerando que o soro do tipo sanguíneo O possui aglutininas anti-A e anti-B, então em contato com esses eritrócitos tipificados, vai haver aglutinação com A1, A2 e B. Já o soro do grupo A possui aglutininas anti-B, então, em contato com esses eritrócitos tipificados, só vai aglutinar com a célula B. O soro do grupo sanguíneo B possui aglutininas anti-A, então só vai aglutinar com eritrócitos tipificados A1 e A2. Já o soro do tipo sanguíneo AB não possui nenhuma aglutinina, então, ao reagir com esses eritrócitos tipificados, não vai haver aglutinação com nenhuma das células observadas. Método de controle de qualidade. O controle de qualidade pode ser realizado ensaiando glóbulos vermelhos tipificados com os reagentes do kit. Esse processo deve ser realizado no começo da jornada de trabalho, utilizando glóbulos vermelhos tipificados A1, A2, B e O. Limitações do procedimento. Dentre vários fatores que podem gerar resultados errôneos, tem-se temperatura incorreta de incubação, diminuição do tempo de incubação recomendado. Em recém-nascidos, os antígenos A e B não se encontram totalmente expressos, por isso deve-se ter muito cuidado. Pacientes recentemente transfundidos com quantidades importantes de sangue de grupo não idêntico podem originar uma reação de campo misto. É necessário também utilizar a força G recomendada durante a centrifugação, já que uma excessiva centrifugação pode produzir dificuldades para ressuspender o botão celular, assim como uma centrifugação insuficiente pode produzir aglutinações que se desgregam facilmente. A reatividade anti-A e anti-B pode diminuir ou ainda estar ausente no soro ou plasma de pacientes muito jovens, idosos ou imunossuprimidos. Isso pode causar resultados errôneos na técnica.